Saudações, queridos e queridas, aqui quem vos fala é Daniel do Old School Vibes. E infelizmente fui pego de surpresa essa noite por uma notícia muito triste. A gente sabe que estamos ficando todos velhos e é normal os nossos heróis de infância estarem indo embora, né? Ano passado eu coloquei a notícia aí, eu coloco a maioria dessas mortes dos nossos heróis no Instagram, tá? Nós perdemos aí ano passado, retrasado, perdemos a Tina Turner. Quem não lembra, além das músicas maravilhosas dela, a participação no Mad Max 3, né? Incrível. Perdemos Neila Torraca, que era o Vlad do Vamp. E tinha mais um personagem no Que Rei Sou Eu também, que era o Vlad no Vamp era o melhor, né? Então, muitas coisas boas. Perdemos aí o Akira Toriyama, esse eu fiz vídeo aqui no canal. O Akira Toriyama era o criador do Dragon Ball, né? Não, apesar de estar com vontade de chorar, pessoal, não é choro não, tá? É coceira aqui no olho, o outro olho tá seco. E o Akira Toriyama, criador do Dragon Ball, né? Falar mais o quê? Né? E por mais que eu tenha ouvido absurdos do tipo, mas desenho, faz igual, né? Alguém copia, faz igual. Cara, se fosse assim, Dragon Ball GT tinha sido um sucesso, né? E o Dragon Ball GT, a gente sabe que não é sucesso e não é bem que funciona assim. Então, é único os traços, quem acompanha sabe que é único os personagens. E ele transcendeu aí a parte do mangá, né, do anime. Não foi só Dragon Ball, ele teve aí o Blue Dragon do Xbox, que é um RPG japonês, com os traços dele, e sem falar de Chrono Trigger, né, que também tem os traços dele ali. Então, quando você perde um artista, é difícil ser substituído. Então tivemos vários aí, né, mas recentemente morreu Hikaru Kurosaki. Os mais novos não vão ter nem ideia de quem é ele, e muito menos do que ele fez, né? Capaz de conhecerem, mas ele tá aqui, ó. Morreu o nosso Jaspion. Pra mim, aqui, ó, aqui o rosto dele, ó, faleceu o Jaspion, e ele tinha apenas 64 anos, cara. É relativamente novo, vamos dizer assim. Novo porque meu pai tem 76, tá bem, vai até os 90. Tem gente que eu conheço que tá com 90. Hoje o modo de vida deixa a gente viver bastante, né? Ainda mais no Japão. A causa ainda não foi divulgada, tá? Mas ele praticamente fez um papel na vida dele, né? Eu vi a biografia dele, tem muita coisa desconhecida, mas ele fez o Jaspion. Esse daqui é um disco de vinil da época. Esse daqui olha lá, da série de TV, ó. Esse daqui é a versão dublada das músicas que eu comprei, pedi pra minha mãe comprar na época, como criança, né? Você queria ter, deixa eu ver se eu acho até a data dele aqui atrás. Nossa, top vídeo, nem tem mais. Deve ter a data, home video, mas eu não tô achando a data aqui. Mas é da época, né? E atualmente também surgiu no canal, que saiu aí essa homenagem incrível, né? Ela tem uma contracapa aqui. Comprei na pré-venda da Amazon, da JBC. Isso daqui é incrível porque isso daqui é feito por brasileiro. Você vê como que o Jaspion foi um sucesso no Brasil, tá? São traços de brasileiro, uma continuação do Jaspion, né? Que aconteceu depois que ele salvou o universo e tudo mais. E o mais legal tá aqui no final, ó. Né? Mostra a equipe, ele mostra os bastidores, né? Olha, inclusive tá meu disco aqui, ó. Não o meu, né? Mas mostra o que fez sucesso no Brasil, né? Dá uma contadinha da história aqui, dos produtos, olha lá, tem bonequinho, tá? E aí tem os traços que são incríveis, né? Feito por brasileiros. Isso daqui é uma honra. Isso daqui é uma coisa muito bacana, cara. A gente tem que
parabenizar mesmo. O brasileiro fez essa homenagem aqui. E tinha o projeto de um filme, né? E quem sabe até aparecesse ele ali. Mas pode ser que apareça, pode ser que outro vista a roupa, né? Mas você sabe, né? Os fãs mesmo sabem que não é mais o mesmo. E por que um vídeo sobre o Jaspion, né? Um tokusatsu que nem fez sucesso no Japão, fez sucesso muito aqui no Brasil. E o brasileiro abraçou demais o Jaspion. O Jaspion nasceu lá no Japão, não fez sucesso. Quem assistiu o Jaspion, aqui no Brasil foi muito difundido e a gente assistiu muito Jaspion, Changeman, né? E o Tokusatsu é esse teatro, né, japonês aí com super-heróis. E aí eles se subdividem em Super Sentai, em Metal Hero, e que a gente não vai entrar nesses detalhes, né? Mas o Jaspion, você percebe que, comparado a outras séries, ele tinha uma produção maior, mais caprichada. Você via que os japoneses queriam dar aquele salto, falar, agora vamos fazer um tokusatsu sério, legal e bacana, mas por algum motivo não emplacou no Japão. O Japão não abraçou a ideia, mas o brasileiro, né, veio aqui a preço de banana, e o brasileiro abraçou muito o Jaspion, né? Para mim é uma das armaduras mais bacanas que existem no meio do Tokusatsu. A transformação, a história, e quem acompanhou o Jaspion vê que ele muda de um tom sombrio, né, para um tom mais infantil depois, porque ele começa com uma pegada de guerreiro espacial viajando, uma pegada meio Star Wars, né? Não preciso nem falar do vilão, né? Do Satangos. Mas ele tem essa pegada porque a ideia inicial era ele viajar no espaço, né? Enfrentar planetas, ir nos planetas, enfrentar os monstros. E aí ele faz isso no começo. Eu acho ele bem sombrio no começo, né? Principalmente quando ele aparece lá, acho que é o primeiro ou segundo planeta que ele vai, que tem os bichos, uma máscara que eles vêm de machadão assim, e tem um cara tocando piano, que é a única coisa que acalma. Nossa, e o barulho daqueles bichos, que eles ficam andando assim, aí eles param com a música quando toca o piano, né? E é muito dark, cara. E depois tem um episódio que eles acham uma nave fantasma, né? Uma nave espacial fantasma abandonada também. Cara, eu tinha muito medo quando criança. Era muito dark o Jaspion no começo. E depois ele muda, né? Depois ele vem pra Terra. Aí começa mais a graça deles, encontrar a Mia lá e a Henry também, que é fantástica também como personagem. E aí pega um ar mais alegre, né? E os inimigos vêm até ele começa a ficar mais famoso. Os caçadores de recompensa vêm até ele. Aí entra a história do Pássaro Dourado, que você vê que foi algo colocado ali, porque, né? Mas roda bem, encaixa bem, sabe? Tem um prosseguimento legal, Jaspion, e sem contar que ele é super cativante, né? O Ricardo como personagem ali, ele é fantástico, ele é muito engraçado. A interação entre ele e a Henry é muito engraçada, cara. Principalmente quando ele adota a Mia, né? Que ele quer levar, e quando ele quer provocar a Henry, é muito bom, cara. E é a melhor coisa que tem no Jaspion, além do Dino, né? Porque pra mim o Dino é o melhor mecha que existe. Ó, porque enquanto todos vão lá e juntam, o Dino é a própria nave mãe dele que se transforma. A música é fantástica. O robô é encanadão pra caramba. E fora as lutas, né, cara? É porrada, é soco, é voadora com os dois pés. Nossa, é tudo. Ele só tem o raio lá do raio cósmico ali. Mas o negócio dele é sair na mão, cara. E é um puta robô, é um puta velho. Podia estar lá no Círculo de Fogo lá, a galera ia aplaudir. Tem vídeos aí na internet de um brasileiro também fazendo. Ele fez a transformação do Dylon. Eu vou. Se eu não conseguir colocar o vídeo aqui, eu coloco o link, tá? Mas tem a transformação, o cara fez sozinho no CG, a transformação inteira, e aí só atiçou a galera lá do Japão a fazer um filme. Tanto é que licenciaram aí o gibi, né, que é a continuação. A história desse gibi é continuação, cara. É ressuscitando o Magaren, querendo fazer o Império dos Monstros de novo, né, e tudo mais. E quem sabe virar esse filme, né?
pode ser que vire filme, não sei. Depois do sucesso aí de algumas coisas surgindo, pode ser que vire. Mas o Jaspion, cara, eu acho que eu vou sentir falta, assim. Eu acho que eu vou sentir... Tudo bem, ele já estava sumido, ele era mergulhador profissional desde os anos 90, ele fez o Jaspion e praticamente largou. Então ele não estava mais nesse meio. Eu não sei nem se ele fazia participação em alguma coisa ou outra, né? Mas o Jaspion, ele é aquele herói que eu acho que eu vou sentir o peso, assim, no mesmo nível quando alguém morrer, do Schwarzenegger e do Stallone. Eu acho que quando esses dois se forem também, ainda mais porque eles estão na ativa ainda, né? Acho que eu senti até mais falta do que o Jaspion. Mas o Jaspion foi aquele herói que fez a gente crescer com ele. E diferente do Super Sentai, que é o grupo, né? Que o grupo, geralmente, o Changeman, o Flashman, você acaba tendo um preferido ou outro ali, e às vezes até muda, dependendo do episódio ali, né? Que é um exemplo, o Changeman. Eu sempre gostei do Grifo, Change Grifo, o azul lá, né? O azul não, é o Pegasus que é o azul. Mas eu gostava do preto também. E o vermelho, sei lá, nunca gostei muito da galera que é mais lindo, porque eles são mais seriosão, né? Igual a Tartaruga Ninja. A galera gosta do Michelangelo, do Donatello, não gosta do Rafael, cara, porque é o mais sério, não é? Mas quando teve episódio lá da bola dragão e tudo mais, puta, daí você fala, puta, que legal, né? O Change Dragon e tudo mais. Então, mas o Jaspion não, cara. O Jaspion, ele é sozinho, né? Ele é um Metal Hero. Então ele é só ele, né? Só depende dele. E a Henry não luta, a Mia não luta. Ele encontra lá o Boomerman depois, que tem um parceiro de luta. Mas depende dele, viu? E do Dylion, né? Que depende também dele, né? Então ele era uma lição. E a história do Jaspion era uma lição de superação, né, cara? Mostrava pra você, criança, que você vai ter amigos na sua vida, mas no fundo vai depender tudo de você. É você e você que tem que fazer, tem que salvar o mundo, tem que salvar o dia. E ele levava tudo na brincadeira, né? Tudo na esportiva, quando acabava uma luta. Era dificilmente uma coisa séria quando acabava, quando ele resolvia um problema, quando ele resolvia uma luta. Uma hora ou outra tinha ele sério lá, porque, tipo, não acabou, sabe? Foi só uma pausa, vai ter mais uma luta ainda pra resolver. Mas quando ele resolvia, ele que dava o problema, era ele brincando com a Henry lá no final e na zoação, né? Mas até que tinha o máximo dele lá, que era Peace, né? Paz, quando ele dava porrada na galera, ele não tava de Jaspion, ele fazia paz ali, ele batia e fazia paz. Eu gostava muito do começo, lá que ele invade o mundo dos alienígenas, aí joga um prato na cara do outro lá e pum, paz. Então é muito legal, ele é tipo um He-Man, né, cara? É que o He-Man no final, ele parava e falava, a lição de hoje, tal. O Jaspion não, o Jaspion você ia pelos valores que aconteciam no episódio, né? Dele salvar as crianças raptadas, dele ir atrás do pássaro de ouro, dele querer salvar o mundo, mesmo ele não sendo terráqueo, né? Ele vindo de outro planeta, e as lições de superação. Então o Jaspion, ele foi o nosso herói. Depois vieram os outros, né? E o Jaspion não é o primeiro. Quem acompanha o Tokusatsu sabe que teve coisas antes aí, mas não tinha a repercussão como o Jaspion e o Changeman trouxeram pra gente, né? E até hoje, você pode falar o que quiser, mas na pandemia, o que aconteceu na pandemia? A Band colocou pra passar Jaspion e Jiraiya, né, cara? E a galera se matou, adorou. Eu não consegui comprar os DVDs na época, porque hoje a gente tem uma certa emergência, né? Mas na época você tinha... Como fala? Você olhava lá e falava, depois eu compro, achando que ia durar pra sempre, e viu que não durou pra sempre, acabou. Agora pra achar isso daí vai ser duro. Mas eu queria assistir. Eu nunca assisti todos os episódios do Jaspion, porque é difícil, né? Eu tô reassistindo, talvez eu assista agora. Porque a TV aberta passava muita coisa repetida, né? Muito episódio, você ia lá, já assisti. Eles chegavam nos 10 últimos, paravam e começavam de novo. Pra depois passar, né? Se passasse tudo de uma vez, a galera já... Aí nessa você perdia muita coisa. E eu tô reassistindo na Amazon. Faz um tempinho já que eu não sei nem se tá lá na Amazon. Eu tava assistindo ele e tava assistindo o Jiraiya. Mas e é uma pena que eu não tava conseguindo assistir com meu filho, porque só tem legendado, né? Mas ele assistia, gostava. E sem contar que as músicas do Jaspion é incrível, né, cara? É incrível. Não tem uma... É uma melhor que a outra.
Você canta. Por isso que tem o disco em português. A galera traduziu, você queria cantar. Você não queria cantar em japonês, né? Que você nem sabia, mas é isso. É mais um herói nosso que foi embora. Como eu disse, é triste saber. Ele deixou a obra dele aí. Incrível a obra dele. Pequena para o mundo e para o Japão, mas imenso para o Brasil. É como o Top Gear. O mundo inteiro não liga tanto. O Brasil adora pro Top Gear. O Jaspion, o mundo inteiro não liga, e principalmente de onde surgiu, né? Mas no Brasil, esse cara foi... Eu não tenho nem ideias, eu acho que ele tinha, né? Dimensão do poder, do quanto o brasileiro amava o Jaspion, e ama o Jaspion, né? Então ele vai continuar aí. Eu espero realmente que os brasileiros fãs consigam fazer esse filme, consigam fazer mais mangá e que volte o Jaspion aí, né? Porque o Tokusatsu meio que tá morrendo mas é difícil o pessoal assistir novos Tokusatsu, né? Porque é um gênero muito desgastado, mas lá pra trás tem muita coisa boa e Jaspion com certeza tá lá entre os top 3. E ele também... Ele também, como nosso herói, vai ficar pra sempre aí. Eu sinto muito pela perca. E a molecada mais nova, dá uma chance, assista aí Jaspion, que você... esquece a tosqueira faz parte, né? As explosões, as roupas, tudo faz parte. Pega o essencial ali, vocês vão curtir. Vou ficando por aqui, vou deixar mais 2 vídeos aí pra vocês escolherem e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Jaspion